O senhor pode mostrar, presidente? A tornozeleira? A gente pode mostrar? Sou eu mesmo. Quanto tempo, Jair? Sempre tive. Jair. Calma aí, gente. Você arrependeu de mandar um dos últimos dos Estados Unidos? Botar o microfone. Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares de mim é aquilo que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Eu estou restrito a Brasília com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7.000. Chegou o trompetista. O Bolsonaro tá ali. Ele embora. Justo na hora que chegou o trompetista. Mostra a tornozeleira. E aí, Massa. Mostra a alguma coisa a dizer, Guga? Pois é, eu tentei, gente. O Brasil tá ansioso para ver essa imagem da tornozeleira em Jair Bolsonaro, o tornozelo dele ali enfeitadinho, né? Bonitinho. Como é que deve ser? Qual é a cor? É preto? Só é cinza? Será que ele enfeitou? É verde e amarelo? Então, tentei, claro, pedir para o Bolsonaro mostrar o tornozelo. E tinha uma pequena chance. O Bolsonaro é uma pessoa tão exótica, digamos assim, vamos usar exótico, que era capaz dele simplesmente levantar a calça e mostrar o tornozelo. Eu conheço o estilo do Bolsonaro, o perfil, passei anos entrevistando Jair Bolsonaro em programas como o CQC. Então, é alguém que, se você provoca, se você instiga, ele faz as coisas mais insanas. Eu pensei, vai que não é impossível. Por isso que eu chego chamando ele de presidente, que eu não queria nem que ele me reconhecesse. Aí eu falei, Bolsonaro, presidente, mostrar o tornozelo, só que na hora ele já me se ligou. Aí perguntou se era eu, é Google, eu falei, é. E, enfim, não consegui, assim, né, pro Brasil querer. Ô Guga, não se desculpe não, me explique de onde vem essa sua relação, que eu pensei que era só com o Dudu, né, Eduardo Bolsonaro, mas estou vendo que não, que é com o pai também. Ele sorriu para você, entendeu? Não, não é só porque é um homem generoso, isso é um sinal de que vocês, pelo menos em algum momento da vida, tiveram uma proximidade muito grande. Explica melhor essa história, Guga. Pois é, tivemos uma proximidade, vou ver até seu encontro aqui, uma foto do Bolsonaro me dando um mata-leão em 2017, eu acho, era Ah, 2000, um mata-leão? Um mata-leão, é? 2015, ele me deu um mata-leão. Eu vou procurar essa imagem. Mas o Bolsonaro é alguém que, na época do CQC, eu, antes de ser repórter do CQC, fui o produtor de conteúdo político do CQC. Então, quando tinha Danilo Gentili e Mônica Iose entrevistando essa galera, Rafael Cortez, era eu que estava do lado. Todas as entrevistas do Jair Bolsonaro, praticamente todas que ele fez ao longo de anos para o CQC, eu estava do lado. Ou depois eu era o repórter. Então, eu acabei, claro, tendo uma relação com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Era uma relação de agente do CQC tentando mostrar o Bolsonaro como ele era. Entendi, Um sujeito que a gente notou desde o início que era uma aberração política, alguém que flertava com o entendi. fascismo. A gente mostrou isso desde o início. Comprou essa briga desde o início, desde 2010, mostrando que ele era um sujeito perigoso. Só que outros programas talvez tenham banalizado muito a imagem dele. O CQC usou demais o Bolsonaro, mas não banalizou a imagem dele. Mas usou certamente porque Bolsonaro traria audiência, não é isso? Também a gente percebia, obviamente, que televisão também vai atrás de audiência, mas não era isso unicamente, não. Ele Era tinha uma um denúncia, era uma denúncia, era uma Não, denúncia. porque e a gente tinha que ter um inimigo, um adversário. O CQC, para mostrar o seu valor, tinha que ter um ou outro político que a gente ia eleger para ser como se fosse a antítese do programa, alguém que é o oposto, que é o adversário. E eu peguei o Bolsonaro para isso.
Então, eu tive essa conversa com o diretor do programa. Ele, que inclusive, veio com esse papo. A gente tem que ter um inimigo, um adversário. Eu elegi o Bolsonaro. Ele dava audiência. E ele, Você disse bem, você elegeu o Bolsonaro. eu Porque elegi o Bolsonaro. Bolsonaro. É, você disse bem, isso É ato chama-se o falho. quê? É ato falho, né? Acabei É, elegendo o Bolsonaro, Bolsonaro. Aí naquela. virou essa piada. Vocês elegeram o Bolsonaro. E isso, obviamente, recaiu muito sobre o meu mundo, já que eu fiquei anos e anos sendo o produtor de conteúdo do programa e fazendo o Bolsonaro, portanto, aparecer ali. É por isso que quando o Bolsonaro me viu hoje, ele reagiu daquele jeito. Ah, ele sabe quem sou eu, óbvio. A gente teve anos e anos conversando. Agora, ano passado, não pode esquecer, Ricardo Noblat, que Bolsonaro me processou na área criminal ainda. Começou no ano retrasado e acabou no ano passado o processo. Fui processado pelo Jair Bolsonaro por É ter porque ele é um tweetado um ingrato. tweet. Eu Ele é um falei que ele era ingrato. golpista, falei que o golpe era armado na antessala do Palácio do Planalto, me remetendo a uma notícia que tinha saído. Enfim, ele veio para cima e eu ganhei o processo. Então, é isso. Bolsonaro. Sua defesa está bem articulada. Agora, eu não entendo essa ingratidão do Bolsonaro com você, ao ponto de processar. Quer dizer, ele Pois hoje é capaz de dizer, oi, Guga, sorri para você e tudo. pois E é. no passado ele te processou. Quer dizer, isso só prova como o Bolsonaro é e sempre foi. Aquela pessoa que aproveita as outras, se cerca de outras pessoas que podem ajudá-lo, como você, sem querer, não é? Ajudou ele a se eleger. E, no entanto, depois, por ingratidão, por conveniência, por qualquer coisa, processa. Eu não tive essa experiência com o Bolsonaro. Aliás, eu só vi Bolsonaro, assim, pessoalmente, uma única vez num restaurante aqui em Brasília. Quando ele chegou, não era, continuava sendo um ilustre desconhecido fora da Câmara. E aí posou defronte de uma televisão do restaurante e pediu para o assessor dele filmá-lo ele dizendo alguma coisa. Desde então, não. Mas já fui processado duas vezes por ele, ganhei os dois processos. Pois E é. uma terceira vez ele ensaiou me processar invocando a Lei de Segurança Nacional, que ainda existia, vinha desde a época da ditadura. E quem colocou uma pedra nesse processo foi o então ministro da Justiça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Porque processar por lei de segurança nacional, um jornalista, isso pegaria muito mal. Enfim, o terceiro processo não aconteceu. Mas o processado, a vida tem dessas coisas. O processado hoje é Bolsonaro. Você sabe, é É Bolsonaro. Bolsonaro. Mas Hein? eu lembrei de uma história breve aqui que o Esperidião Amin, que é senador hoje por Santa Catarina, em 2013, quando eu tinha virado repórter do CQC, 12 anos atrás, eu estava entrevistando o Esperidião Amin, ele virou para mim e perguntou: Você já recebeu quantos processos? E até então eu não tinha nenhum processo. Falei, nenhum. Ele, então, a gente mede a importância da pessoa pelos processos que ela leva. Então você não é importante ainda. O Amin falou para mim em 2013. Toda vez que eu fui processado, eu lembro do Amin agora. E um dia eu vou falar, eu até falei com ele semana passada, eu devia ter contado para ele. Olha aí, Amin, fui processado pela Zanata e pelo Bolsonaro só no ano passado. Tô bem, então, aí de reputação, segundo o padrão Amin. Você não é uma fera indomável, não. A paciência das pessoas. Agora veja, hoje Ó, Bolsonaro é o processado. E olha aí, ó, as veja, medidas cautelares contra veja, Jair Bolsonaro. Vamos é, ver. é, é, Posso ler? mas pode, mas antes que você leia, era só para dizer o seguinte: hoje ele, como a essa altura todo mundo sabe neste país, ele foi algemado a uma tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas uma decisão provocada por um pedido da Procuradoria-Geral da República. E ao cercar Bolsonaro de restrições, além da tornozeleira e tudo,
essa tornozeleira aí já é uma moda bolsonarista. Mas, enfim, não sei se vai pegar. O ministro Alexandre de Moraes impôs essas medidas cautelares que a Alice pode voltar a mostrar agora, porque fica mais fácil de entender. Vamos lá. A gente vai Cadê as, jogar aí medi- cadê as as medidas medidas cautelares? cautelares contra Jair Bolsonaro. Uso de tornozeleira eletrônica, que era o que o Brasil inteiro aguardava. Todo mundo com medo. Vai que ele se pica, que ele foge do Brasil. E para não deixar fugir, não basta a tornozeleira. E aí tem outras restrições. Por exemplo, não pode falar com o embaixador, não pode se aproximar de embaixada, tem que ter um recolhimento domiciliar à noite. E no final de semana ele vai ter que estar em casa à noite. Proibição de manter contato, como eu falei, com os embaixadores. Senão, amiga, vai que ele se programa para cair fora. Inclusive o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, os dois sabotadores do Brasil, o Paulo Figueiredo confessou numa live que o Eduardo Bolsonaro estava conversando com o Trump ou com encarregados do Trump sobre uma, um asilo para o Bolsonaro. O cara falou isso. Esse Paulo Figueiredo é maluco, ele falou isso numa live, claro, que foi um dos motivos da tornozeleira hoje, eletrônica. Parabéns, Paulo Figueiredo, você colocou uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Inclusive, eu mandei essa mensagem para ele há pouco, para o Paulo Figueiredo. Parabéns, meteu uma tornozeleira, ele respondeu, mas é assunto para depois. Proibição de se comunicar com outros réus e investigados. Está proibido o Bolsonaro de se comunicar, por exemplo, com o Eduardo Bolsonaro. Não pode falar com o filho dele, que também é investigado, já que está sabotando o Brasil. Proibição de se aproximar das embaixadas, como eu falei, e também rede social. Olha só, não pode mais. Não tem Aí eu não mais. sei como é que ele vai sobreviver sem Aí já poder é. falar nas redes sociais. O, 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 o celular dele, se eu não me engano, também já foi apreendido, né? O celular dele. Foi apreendido o celular Foi dele, apreendido, foi acharam na apreendido. casa. Mas Apreenderam isso, o celular. mas isso significa que ele também não pode falar via celular ou ele pode providenciar outro celular e Não, falar? pode. Pode falar por celular. Só que pegaram esse celular dele para dar um confere. Vamos dar um check-up aqui. Vai que tem alguma prova contra ele. E é isso que você faz. Busca e apreensão, você pega computador, e você pega celular. Basicamente é isso. Pega computador e celular. E aí acharam no banheiro da casa dele um pendrive que o Jair Bolsonaro não soube explicar. Eu perguntei para o Jair Bolsonaro sobre o pendrive mais cedo, inclusive. E o Bolsonaro não tem a menor ideia. Ele diz o Bolsonaro que um policial entrou no banheiro e saiu com o pendrive. Por que que ele narra assim? Porque ele quer levantar a suspeita de que foi plantado. Aí depois ele diz: não, mas pode ser também da Michelle. Eu, Bolsonaro, nunca abri um pendrive. Ele fica bancando João Não, Dória. ele diz que não conhece, não trabalha em Tá laptop, não roubando. conhece pendrive, nunca viu um Nunca vi um pendrive. Ele pendrive. disse isso. Ele disse isso, nunca foi apresentado a um pendrive. Agora você falou aí do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Eu Eu queria chamaria só, de troll da internet. Eu não chamaria eu de jornalista. sei, eu queria só acrescentar que é o seguinte: ele também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da trama golpista e como articulador de sanções do governo Bolsonaro. Ou, me desculpe, e como articulador de sanções do governo Donald Trump contra o Brasil. E com esse Paulo, com esse Paulo Figueiredo, que aliás é neto do ex-ditador general João Batista de Oliveira Figueiredo, foi o último general da ditadura de 1964. Pois esse Paulo Figueiredo, que deve ser uma sumidade em matéria de inteligência, aliás, em matéria de inteligência, são todos os Bolsonaros, porque eu nunca vi. Isso é um case extraordinário, extraordinário. Como eles produzem provas contra eles Eles mesmos. são, eles são muito bons. A lei garante que você não deve, garante o seu direito de não produzir provas contra eles mesmos, contra si mesmo. Mas É, não!
Eles deixaram um mar de provas e Justamente. cada vez oferecem mais provas ao exame do Supremo Tribunal Federal. Pois muito bem, o jornalista Paulo Figueiredo declarou em transmissão ao vivo, ao lado do Eduardo Bolsonaro, que a Casa Branca, veja, consultou a dupla, ele e Eduardo, sobre a possibilidade de um asilo nos Estados Unidos e proteção contra a Interpol. Essa proteção seria dada a Jair Bolsonaro e também ao Dudu, esse gênio da raça. Isso o Figueiredo dizendo numa live, entendeu? Aí é só você acompanhar os passos dessa gente pelas redes sociais que você encontra tudo que você procurar. Eu falei com ele agora, viu? Com o Paulo Figueiredo. Eu troquei umas Ah, mensagens é? aqui com ele. E aí, ah, é? Puxa, Troquei. você tá bem, hein? E aí, Troquei. O que é que o Paulinho diz? Não, eu não vou. Eu vou depois soltar direito um vídeo com tudo, mas basicamente ele disse que tá tudo bem aí em prender o Bolsonaro e meter uma tornozeleira, que não tem problema, que é isso aí mesmo que ele estava esperando. Ele vai para essa linha. É inacreditável. Mas eu vou depois soltar. Eu tô vendo com ele até se ele topa fazer uma entrevista, né? Eu tô esperando a resposta dele. Ah, diga a ele que ele é nosso convidado e que não faça como o Dudu, não, que vive fugindo Mas eu da não sei, é gente. capaz dele fugir. Vamos ver se ele topa. Agora, eu queria. Ali a gente viu naquela arte anterior as medidas cautelares, mas é interessante destacar pelo menos um ou dois trechos do despacho do Xandão. Quer dizer, ao autorizar a adoção dessas medidas cautelares, ele justifica, explica por quê. E aí ele diz, por exemplo, a implementação, isso é o despacho do ministro Alexandre de Moraes para justificar o que ele fez hoje com Jair Bolsonaro. A implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, para gerar uma pressão política e social sobre o poder judiciário e impactar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Isso é muito grave. É a justificativa do ministro Alexandre de Moraes. Mais um trecho. Lamentavelmente, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro e o réu Jair Messias Bolsonaro comemoraram, veja só, palavras do ministro Alexandre de Moraes, comemoraram, pai e filho, a gravíssima agressão estrangeira ao Brasil, manifestando-se favoravelmente às taxações, instigando o governo norte-americano a tomar novas medidas e atos hostis contra o Brasil, inclusive para submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado. Isso é uma clara afronta à soberania nacional, diz o ministro Alexandre de Moraes. Falar em soberania nacional, o Bolsonaro está sujeito a ser indiciado, denunciado e talvez condenado, não se sabe, por um outro crime, que é um crime que está previsto no Código de Justiça Penal e que ele, Bolsonaro, sancionou. O novo código foi sancionado pelo Pois é, Bolsonaro em 2021. ele E é um assinou crime, embaixo. que se chama atentado à soberania de um país. Ele se enquadra perfeitamente, quer dizer, na minha opinião, nesse crime. A É justiça óbvio que aí. se enquadra. Ó, é o crime do atentado à soberania. Está no artigo, Código Penal, está no artigo 359-1
Esse artigo classifica como atentado à soberania a atitude de, aspas, negociar com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. A pena prevista é de reclusão de 3 a 8 anos. Quer dizer, Bolsonaro já responde agora no Supremo por golpe de Estado, abolição violenta da democracia, organização criminosa, danos ao patrimônio público e também ao patrimônio tombado. São 5 crimes. Pode se juntar a esses 5 crimes, num outro processo, possivelmente, não sei nesse, o de atentado à soberania do país. Agora me diga, só pode ser um gênio ele, a família dele toda, os que o cercam. O Alice, o que que a gente planejou para mostrar a partir de agora? Ainda de. Olha, tem trechos da entrevista do A gente não Bolsonaro.